Pai querido, nós queremos nessa noite, Senhor, nos achegar a Ti, ó Deus. Com o coração, ó Pai, quebrantado, ó Deus, com o coração, Senhor, derramado diante de Ti, Senhor, certos de que dependemos de Ti, Senhor. Hoje, Senhor, começaremos, ó Pai, o estudo, Senhor, daquele que é o maior sermão de todos os tempos, ó Deus. Daquele que é o sermão pregado pelo próprio Deus, Senhor. E nós, Senhor, chegamos diante de Ti pedindo, Senhor, revela-se a nós, ó Deus. Senhor, abre os nossos olhos, ó Pai, que possamos compreender, ó Pai, e praticar a Tua palavra, Senhor. Nos instrua na Tua verdade, Senhor, e que nós possamos a cada dia, Pai, conhecer a vida eterna que há em Ti, ó Deus, através do conhecimento revelado da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, hoje nós começamos o estudo do Sermão do Monte. Todas as quartas, a partir de agora, nós estaremos estudando expositivamente esse sermão maravilhoso. E quando nós falamos do Sermão do Monte, algumas pessoas ficam assim, mas o que é o Sermão do Monte? Outros já sabem do que se trata e até conhecem muitas coisas. Mas o Sermão do Monte é o sermão que começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse sermão, uma das principais características que fazem com que ele seja um sermão muito diferenciado é o fato dele ser o sermão pregado pelo Emanuel. O sermão pregado pelo Deus conosco, pelo próprio Jesus. E o que faz desse sermão ser tão especial no fato de que Jesus foi quem pregou ele? É porque por melhor que seja o pregador, por mais incrível, mais eloquente, mais estudioso que seja o pregador, por mais que seja um pastor Henrique ou um Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, e dentre tantos outros bons pregadores que já tivemos na história, eles são sempre propensos a determinados erros ou exageros, ou até talvez alguma falta naquilo que está sendo colocado na exposição das Escrituras. Mas, quando é o próprio Deus, o divino, o Emanuel, Deus conosco, que está pregando o sermão, aí não há margem de erros. Não há nada de errado. O sermão é simplesmente perfeito. Não tem nada a acrescentar nem a retirar dele. Isso, por si só, já faz com que esse sermão seja um sermão incrível. Mas tem muitos outros aspectos que fazem com que o Sermão do Monte seja um sermão muito diferenciado. Mas antes de nós tratarmos disso, eu quero ler com vocês hoje o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, que vai ser a primeira sessão que nós vamos estudar. Nós vamos ficar nela durante um bom tempo ainda. Mas hoje eu quero começar lendo esse texto. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos do Sermão do Monte, muitos já querem partir logo para saber quem são os humildes de coração. E quem são os pobres de espírito? Nós já ficamos logo curiosos para saber, até mesmo a respeito da questão do adultério. Que negócio é esse que se eu só olho para uma mulher, eu já adulterei? Como é que eu posso viver dessa maneira? E a gente já quer partir de cara
para as particularidades do sermão, para as particularidades da passagem. Quando, na verdade, essa é uma característica que nós fazemos sempre quando vamos estudar, a gente já quer partir para os pontinhos e saber pequenos detalhes. Mas a gente precisa, antes de ir para as particularidades, a gente precisa ver o contexto geral, ver os aspectos gerais desse sermão. Esse sermão, ele é chamado de o maior e melhor sermão de todos os tempos. É o maior sermão já pregado na humanidade. E por vários aspectos que nós veremos. Através dos séculos, ele tem tomado um lugar de honra no coração daqueles que seguem a Cristo, no coração dos cristãos. Mas também ele tem sido a maior fonte de erro doutrinário. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fala a seguinte frase, ele fala: o Sermão do Monte é de todas as mensagens de Jesus a mais mal interpretada. Quer ver um exemplo disso? E que eu fiquei até mesmo, de certa forma, um pouco pasmo. Todos aqui já devem ter ouvido falar em algum momento sobre a Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana são aqueles que seguem Francisco de Assis, conhecido pelos católicos como São Francisco de Assis. E o interessante é que a Ordem Franciscana, ela tem a sua origem numa má interpretação de uma bem-aventurança do Sermão do Monte. Quando Francisco de Assis lê bem-aventurados os pobres de espírito, ele interpretou que essa pobreza era uma pobreza dos bens materiais, era uma pobreza através da abnegação dos bens dessa vida, e que por meio dessa abnegação nós alcançamos o reino dos céus. E nós veremos nesse sermão que essa é uma tremenda balela. É uma tolice achar algo desse tipo. E isso acaba surgindo no meio de cristãos, dos evangélicos também. Porque muitos acreditam que eu não preciso de estudar, nem trabalhar, nem procurar ter uma vida melhor, não. Porque eu não sou desse mundo mesmo. Eu tenho que me abster das coisas dessa vida. Erros como esse surgem da má interpretação do Sermão do Monte. Como nós podemos evitar esse tipo de erro é o que eu quero tratar com vocês hoje. Porque a gente precisa estudar com cautela cada detalhe desse tipo de sermão. A gente precisa estudar cada detalhe da palavra de Deus em si. Mas especificamente nós vamos estar falando do Sermão do Monte. Porque nós temos que saber o contexto da passagem para podermos compreender melhor algumas coisas. Por exemplo, por que Jesus fala a respeito do sal? Por que Jesus fala a respeito de características do sal? Tudo isso a gente vai ver hoje. Hoje nós vamos ver aspectos gerais do Sermão do Monte. Para, na quarta que vem, começarmos a introdução das particularidades. Então, hoje eu quero começar mostrando a vocês o pano de fundo. O que está por trás desse momento em que Jesus se assenta, chama os discípulos mais próximos e começa o seu sermão, o Sermão do Monte. Primeiro, eu quero que nós olhemos o aspecto bíblico daquela época. Qual é o pano de fundo bíblico dessa passagem? Na íntegra, o Sermão do Monte só pode ser encontrado no Evangelho de Mateus. Isso já é uma primeira particularidade muito interessante. Por quê? Porque apesar de em Lucas capítulo 6 ter alguns pontos que são muito semelhantes a Mateus 5 ao 7, ele não trata de maneira íntegra, ele pega só alguns pontos de maneira bem superficial. O único evangelho que pega na íntegra o Sermão do Monte é o Evangelho de Mateus. E aí talvez nós podemos chegar à seguinte pergunta: qual é o propósito, então, de Mateus ter escrito no seu evangelho esse sermão que não levou Marcos, Lucas e João a escreverem? A gente tem que entender uma coisa. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, especificamente para o povo judeu. O intuito de Mateus é abrir os olhos dos judeus para o Messias. E isso é muito interessante, porque é tanto que Mateus começa o seu evangelho, em Mateus capítulo 1, no versículo de número 1,
Mateus diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O que Mateus está muito interessado em provar para o povo judeu é: Jesus é descendente de Abraão e de Davi, como o Messias deve ser. Então, a gente tem que entender que Deus não falava com a nação de Israel havia 400 anos. Por 400 anos, Deus não enviou nenhum profeta e não falou por meio de nenhum profeta até que viesse João Batista e Jesus sendo contemporâneos um do outro. Então, o que Mateus quer colocando no início do seu evangelho? O Sermão do Monte. Qual é o objetivo, qual é o intuito de Mateus com essa iniciativa de, já no capítulo 5, já no início do seu evangelho, colocar o Sermão do Monte? O que Mateus quer expor aos seus ouvintes ou aos seus leitores do evangelho, ele quer dizer o seguinte: amados, o silêncio foi quebrado. Por 400 anos Deus não falava conosco. Por 400 anos nós ficamos numa ardente expectativa do cumprimento das profecias, mas sem saber o que acontecia, porque Deus não mais falava com o seu povo. Mas agora o silêncio foi quebrado. E o que Mateus quer provar é que Deus agora fala novamente. Mas ele não fala por qualquer um mais. Ele não fala mais por profetas. Ele fala pelo próprio filho dele, pelo Messias prometido. Enfim, o cumprimento das promessas aconteceu. Enfim, Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o ungido, o Cristo, veio em carne, em semelhança de homem a este mundo. E agora Deus fala por meio dele. O Sermão do Monte contém o plano de governo do Rei dos Reis. Mas os judeus não tinham clareza acerca do seu rei. Eles esperavam outro tipo de rei. E nós vemos isso mais à frente, e nós vamos ver um pouco mais disso à frente, que tipo de Messias que os judeus estão esperando. Então, o intuito de Mateus é levar os judeus a enxergar Jesus como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E por meio de Jesus, é que Deus fala agora. Tanto é que o escritor aos Hebreus expõe de uma maneira maravilhosa, e nós cantamos um cântico aqui na igreja que fala o quê? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje ele não fala mais pelos profetas, hoje ele não fala mais por tantos homens, hoje ele fala por meio de Jesus, que é o seu próprio filho, que é o herdeiro de todas as coisas, que é o Emanuel, o Deus conosco. O intuito de Mateus, o aspecto bíblico do Sermão do Monte, é que Mateus quer mostrar para o povo judeu: Deus quebrou o silêncio. Deus fala com o seu povo. Agora, há um outro aspecto também que eu quero tratar com vocês. O aspecto também político da época. E aí talvez você fique: nossa, pastor, mas que coisa enjoada. Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que esclarece de uma forma incrível o Sermão do Monte para a gente compreender também o aspecto político daquela época. Porque o que a maioria dos israelitas esperavam do Messias prometido? Que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus disse que a semente da mulher, aquele que seria o fruto da mulher, ele seria inimigo da descendência da serpente, que Deus enviaria ele e ele esmagaria a cabeça da serpente. Mas o que Israel espera na sua história? Isso está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6. Olha que já passou tanta coisa. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. E os próprios discípulos ainda estão nessa expectativa que o povo judeu também tinha. Diz o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 6, fala: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O contexto político que Cristo encontrou para pregar o Sermão do Monte é que os judeus esperavam um líder militar, um líder político. Eles esperavam um Messias que fizesse uma reforma político-militar em Israel.
Eles esperavam o Messias que viria e tiraria o jugo de Roma dos seus ombros, que derrotaria César, trazendo de volta toda a glória de Israel. E eles esperavam uma glória até mesmo superior à glória do período de Davi e de Salomão. Eles estavam cheios de expectativas, a mesma expectativa que nós brasileiros temos. Uma expectativa falsa. A expectativa que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Aí, nós cristãos brasileiros ficamos achando que Deus vai vir sarar a terra da corrupção de Brasília. Que Deus vai vir sarar a terra do racismo. Que Deus vai vir sarar a terra da violência. É disso que Deus vai sarar. Quando a verdade não é. Não é isso que Deus vai fazer. E a gente vai ver mais à frente o que Deus tem para nós. No Sermão do Monte, todo esse aspecto político também pode ser muito bem colocado para o nosso contexto aqui no Brasil. Quando a gente fica o tempo inteiro nesse negócio de sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra, e nós achamos que a terra que Deus vai sarar é o solo brasileiro, que é um solo tão rico, um solo tão maravilhoso. Não tem nada para ser sarado no solo do brasileiro, mas tem um local para ser sarado. O solo dos nossos corações precisa ser sarado. Porque agora, imagina comigo, Jesus, diante de todo esse aspecto político, de um povo que está esperando um líder militar, que vai vir vencer, que vai vir derrotar Roma, que vai novamente colocar Israel no mapa como uma nação rica e poderosa. Então agora Jesus vem da Galileia, fazendo muitos sinais e muitos prodígios. Ele vem fazendo coisas que nenhum outro antes dele fez. Então ali o povo já vai aclamando ele, o povo já vai ficando eufórico com esse homem e vai falando, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, esse tem autoridade como nenhum outro, esse enfim é um restaurador de Israel. E então Jesus sobe ao monte, assenta-se, chama os discípulos mais perto e começa a discursar este sermão. Diante de toda essa expectativa, diante de toda essa espera, tendo uma restauração política e militar, Jesus começa a pregar esse sermão. Um sermão que vai falar de amor, de paz, de perdão, de abnegação, porque fala que se alguém mandar você andar uma milha, anda duas. O resultado dos ouvintes é uma mistura de admiração e frustração. Admiração, porque o sermão termina dizendo o seguinte, lá no capítulo 7, versículo 28, fala, no versículo 28 e 29, fala, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então aqui a gente vê um ponto de admiração. Mas, por outro lado, havia um ponto de frustração, porque esse discurso de Jesus, do Sermão do Monte, é de anti-guerra, de anti-reforma, de anti-questões sociais. As palavras que Jesus falava eram completamente contrárias ao que Israel estava esperando. Mas tinha uma questão importante. Elas tocavam no íntimo do coração. Então isso trazia um misto de sentimento de frustração e de admiração. As ideias do discurso feito por Jesus foi o oposto do que a maioria dos judeus esperavam, mas eram ideias predominantemente internas e espirituais e tocavam o íntimo dos ouvintes também. Então, é quando Jesus vira e fala assim, bem-aventurados que choram. E aí, de repente, os ouvintes olham e falam, mas bem-aventurados que choram? Mas a sociedade diz que bem-aventurados que riem. É o tempo inteiro, sorria, sorria. Né? A gente entra em lugar, sorria, você está sendo filmado. Ou as pessoas estão tentando, sabe de uma coisa? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, né? Como diria o pagode, né? Mas a verdade é que Jesus vem numa contracultura. Tanto é que John Stott, quando expõe o Sermão do Monte, ele chama o livro que ele escreve a respeito do Sermão do Monte de Contracultura Cristã. Porque o que Jesus vai nos ensinar nesse sermão é algo completamente oposto à cultura que nós temos no mundo.
Enquanto Jesus está falando bem-aventurados que choram, a sociedade está dizendo bem-aventurados que riem, os que sorriem. Olha a frustração desse povo. Num contexto bíblico, eles estavam 400 anos sem Deus falar com eles. E aí então Deus manda o filho de um carpinteiro da cidade de Nazaré, onde nós temos até a grande pergunta, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Num contexto histórico, Israel estava esperando o cavaleiro do cavalo branco, com seu esquadrão de guerra, para libertar Israel, para tirar Israel da servidão romana. Mas não foi nada disso que Deus mandou. E o que nós aprendemos nos aspectos bíblicos, no aspecto político de Israel, no Sermão do Monte, sabe o que é, irmãos? Queridos, o que nós aprendemos é que nós não devemos esperar um Jesus da nossa maneira, um Jesus do nosso jeito, um Jesus do jeito que a gente quer. A gente deve procurar um Jesus bíblico. E esse tem sido o problema do evangelho brasileiro. Esse tem sido um problema das igrejas brasileiras. Porque as igrejas brasileiras estão procurando um Jesus à sua maneira, ao seu modo. É um Jesus à moda da casa, onde cada um procura o que quer. Essa semana eu passei em frente à Igreja Universal e estava escrito o seguinte: acabe com o seu sofrimento, aqui temos curas e milagres. Quando a verdade é que o Evangelho de Cristo fala, venha e venha sofrer, começa negando a você mesmo, começa tomando a sua cruz e indo morrer na cruz do Calvário. O Evangelho de Cristo nos leva ao sofrimento, a beber do cálice que Jesus bebeu. O cálice fala do sofrimento. Mas o problema é que as pessoas estão procurando um Jesus à sua maneira. Mas Deus não enviou um Messias do jeito que Israel queria. Deus enviou um Messias do jeito que ele havia escrito e dito que ele viria. Do jeito que ele falou aos profetas, e os profetas escreveram e guardaram isso, para que se cumprisse o que estava dito nas Escrituras. O que nós aprendemos é a procurar um Messias bíblico, e não o Messias que o nosso coração quer. Como o discipulado que os adolescentes estão fazendo, e os professores escreveram muito bem, o coração do homem é enganoso. O Jesus que o seu coração cria é um Jesus mentiroso, falso, enganoso e que vai te deixar na mão na hora que você precisar. Mas não foi Jesus que te deixou na mão, foi você. Porque você criou o seu próprio Jesus. Tudo se define na afirmação que Jesus faz para Pôncio Pilatos. Quando Pilatos vira para Jesus e fala assim, és tu o rei dos judeus? E olha tudo que está acontecendo, eu tenho poder para te livrar. E Jesus responde uma coisa maravilhosa para Pilatos, que está em João capítulo 18, versículo 35 e 36. E nós precisamos aprender isso a respeito de Jesus. João 18, versículo 35 e 36 diz o seguinte: replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregam a mim? O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Queridos, o reino de Jesus não é daqui. O trono de Jesus não é daqui. As riquezas de Jesus não estão aqui. O reino de Jesus consiste apenas numa transformação interior dos homens. Por isso, nós não nos submetemos à ética, à filosofia, à política, à cultura desse mundo. Porque nós também não somos daqui. E eu quero pedir licença a vocês para fazer um parênteses aqui. Um parênteses sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos e afetou aqui no Brasil também. E que é uma realidade do nosso país, sim. Mas eu quero que vocês compreendam com muito amor o que eu vou falar aqui. Eu quero falar a respeito dessa questão do racismo. Porque eu tenho visto muitos cristãos, eu tenho visto muitos pastores se posicionando contra o racismo, o que é correto, porque um cristão não pode ser jamais a favor do racismo. Jesus fala que ele quebrou o muro da separação. Então não há separação entre raças, povos, línguas e nações. E nós não devemos jamais nos envolver com esse tipo de tratamento. Mas eu vou falar uma coisa para vocês e me entendam no que eu vou dizer.
o racismo jamais será tratado no mundo, enquanto o mundo achar que o problema é o racismo. Enquanto o mundo achar que o racismo é o problema, o racismo nunca vai ser tratado. Mas quando os olhos dos cegos forem abertos pela exposição das Escrituras, pela pregação do Evangelho da glória de Cristo, como o Sermão do Monte, e os cegos compreenderem que o problema não é o racismo, o problema é o pecado. O racismo é apenas uma vertente do pecado, assim como o feminicídio é uma vertente do pecado, assim como a fome é uma vertente do pecado, assim como a desigualdade é uma vertente do pecado. Quando as pessoas começarem a enxergar que o problema não é o racismo, a fome, a miséria, ou a roubalheira, ou a corrupção, e as pessoas começarem a enxergar que o problema é o pecado, aí então haverá diferença. Apenas a cultura do reino é capaz de mudar o mal da cultura do pecado. Me entenda no que eu estou dizendo. Eu não sou contra a luta contra o racismo. Eu sou a favor. Mas eu digo uma coisa. Nunca vai acabar o racismo enquanto as pessoas lutarem contra o racismo. Mas quando as pessoas começarem a lutar contra o pecado com a pregação do evangelho, aí então acaba. E o próximo aspecto que nós temos é o aspecto religioso. Nós vimos o aspecto bíblico, nós vimos o aspecto político, e agora nós temos também o aspecto religioso. Porque no cenário religioso que Jesus está pregando o Sermão do Monte, daquela época, haviam 4 grupos religiosos. Haviam 4 religiões, vamos colocar assim, dentro de Israel, no meio dos judeus mesmo. E a maioria dos ouvintes de Jesus acreditava em alguma dessas vertentes. E o Sermão no Monte vai combater diretamente essas vertentes. A primeira vertente que a gente tem são os fariseus. Os fariseus eram o grupo da ala tradicional, sabe? Os fariseus eram o grupo tradicional. Para eles, a religião consistia na guarda dos mandamentos, das tradições. Aliás, eles davam até muitas vezes mais valor às tradições e os costumes que os rabinos acrescentavam do que a própria lei mosaica. Eles chegavam ao ponto de obedecer mais a essas tradições do que os próprios mandamentos. Acompanha comigo em Marcos, capítulo 7, versículo 8, o que o próprio Jesus falou para esse grupo. Marcos, capítulo 7, no versículo de número 8. Marcos, capítulo 7, versículo 8. Diz o seguinte: vocês negligenciam o mandamento de Deus, mas guardam a tradição dos homens. Eles, parafraseando o que Jesus está dizendo para eles, vocês conseguem negligenciar os mandamentos de Deus somente para poder cumprir com as tradições dos anciãos de vocês. Para eles, a religião baseava-se em obras. Eles zelavam pelas leis, principalmente pelas leis cerimoniais. De modo grosso, a religião farisaica era externa. O que importava era o externo, era a capa. Mas tinha outro grupo também. Tinha um grupo dos saduceus. Os saduceus eram a ala liberal. Eram a ala que era completamente oposta ao farisaísmo. Enquanto os fariseus prezavam pelas leis e pelas tradições, os saduceus achavam que não tinha que cumprir nada daquilo. Para os saduceus, eles ignoravam completamente a tradição dos anciãos e, em muitos casos, até a lei de Moisés. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na alma, eles não acreditavam na ressurreição e eles não acreditavam na vida futura. A religião deles consistia simplesmente no aqui e no agora. É para esse grupo religioso que Paulo, em Coríntios, ele escreve falando: se vocês não acreditam em vida após a morte, então vamos fazer o seguinte: comamos e bebamos que amanhã morreremos. E Paulo fala também para eles: olha, se é para essa vida que vocês se guardam em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Eles eram libertinos, liberais e pouco espirituais. Há um terceiro grupo também, o grupo dos essênios. E os essênios acreditavam que a verdadeira religião significava uma separação total da sociedade. Eles acreditavam que o isolamento social era o que faria com que ganhasse o reino de Deus. Eles entendiam que a piedade consistia nesse isolamento e nessa separação da sociedade, do contato e do convívio com os outros. É desse grupo, dos essênios, que nascem os monastérios, os monges e as doutrinas monastas. Sabe, essa coisa dos monges, do isolamento, de ficar lá no alto, num monastério e vivendo ali. Isso vem dos essênios. E eles acreditavam que essa era a maneira de viver uma vida correta diante de Deus. E há um último grupo, o grupo dos zelotes. Os zelotes eram a ala mais radical da época. Eles eram fanáticos, eram uma ala que queria sempre guerrear e achava que a vitória de Israel viria pela guerra. O Messias ia vir como um guerreiro, como um Davi, sabe? Como um rei Davi, forte de guerra, um homem que luta e que vence as suas batalhas. Eles achavam que iam tomar o reino pela espada e com sangue. E então nós temos os fariseus tradicionais. Temos os saduceus, que são os modernistas, os liberalistas. Temos os essênios, que são os separatistas, aqueles que acreditam no isolamento. Temos os zelotes, que eram os ativistas. E aí nós temos Jesus no meio disso tudo. E eu pergunto a vocês, em qual grupo Jesus se encaixava? E a resposta é muito óbvia, não é verdade? Jesus não se encaixava em nenhum desses grupos. Jesus não se identificou com nenhum das alas religiosas de Israel. E no Sermão do Monte, Jesus tem muito a falar para cada uma dessas alas. E a gente vai entender melhor alguns pontos que Jesus cita no Sermão do Monte. Por que Jesus está falando desse ponto? Para que Jesus está citando isso? E a gente vai ver que o que Jesus estava fazendo era mostrando que aquelas religiões eram falsas. Não eram a religião verdadeira. Não era a religião pura e sem mácula. E para falar desses 4 pontos, e eu vou gastar pouco tempo, eu quero fechar essa live e vou abrir a outra. E eu queria te convidar a retornar. Irmãos, então Jesus não se identificou com nenhum desses grupos religiosos. E no Sermão do Monte, Jesus tem muito a falar para cada um desses 4 ramos da religião judaica. E o que isso tem a ver conosco? Porque quando Jesus pregou esse sermão, ele afetava diretamente esses contextos. Ele afeta o contexto bíblico, ele afeta o contexto político, e ele afeta o contexto religioso de Israel. O que o Sermão do Monte vem falar é o seguinte: o Sermão do Monte vem dizer, se te pedir uma túnica, dê a capa. Se mandar você andar 1 milha, anda 2. Ou seja, vai além. Se te der um tapa, vira outra face e oferece também. É como se Jesus estivesse dizendo para vocês, olha, já estão pedindo uma coisa, dê a mais do que está pedindo. E aí então, talvez os zelotes, que eram os mais ativistas, poderiam perguntar o seguinte, Senhor, mas os romanos já levaram tudo. E o Senhor ainda quer que a gente dê um restinho que sobrou da gente? E aí Jesus está dizendo para eles, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque o meu reino não é desse mundo. Porque os meus valores não são desse mundo. E vocês estão brigando o tempo inteiro por coisas dessa vida. Quando a verdade é que eu não vim brigar por coisas dessa vida. Então, eu quero encerrar essa noite mostrando o que o Sermão do Monte ensinou a cada um desses grupos. Primeiro, os fariseus. O Sermão do Monte ensinava a verdadeira espiritualidade aos fariseus. Ensinava que a verdadeira religião não consiste em atos exteriores, nem usos e costumes, mas a verdadeira religião consiste em agradar a Deus. Olha comigo Mateus capítulo 6, o versículo 1. No versículo 1, Jesus fala o seguinte, guardai-vos
de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. No versículo de número 5 do capítulo 6 também, diz o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. No versículo 16 também diz: quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Queridos, jejum, esmolas, oração eram coisas corretas de se fazer. Não são coisas erradas, mas tudo isso deve ser feito com o intuito correto. E os fariseus faziam com o intuito errado. Os fariseus faziam com o intuito de aparecer para os homens. Enquanto Jesus está dizendo que o intuito não deve ser esse. Não deve ser feito para receber galardão dos homens, mas para glorificar a Deus. Tudo que nós venhamos a fazer não deve ser uma religião externa, mas deve ser uma religião interna. A religião interna, uma hora, vai afetar o externo. A transformação começa de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade começa dentro e não fora. O copo não deve ser limpo por fora. Ele deve ser limpo primeiro por dentro e depois por fora. Isso é o que Jesus estava dizendo para os fariseus. E para os saduceus? Os saduceus, aquela linha mais mais liberal, né? O Sermão do Monte ensinou que o seu racionalismo e a sua libertinagem eram contrárias ao espírito da fé. Para os fariseus, a aprovação vinha pelo cumprimento com rigor da lei. Já os saduceus partiram para o outro extremo. Eles achavam que não tinha que cumprir nada, não precisava de fazer nada. E daí vem uma expressão muito conhecida nossa de Jesus, que está no capítulo 5, no versículo de número 13. Jesus usa a seguinte expressão para falar com os saduceus. Ele fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que Jesus está ensinando falando dessa questão do sal que a gente usa para tanta coisa, né? A gente usa para a questão de que o sal é que faz sentir sede, o sal é que faz com que as pessoas tenham sede de Deus. Não, o sal é para conservar, não é verdade? E todas essas aplicações não estão completamente erradas. Mas o intuito de Jesus, quando fala vós sois o sal da terra, e fala que um sal insípido, um sal que perde suas propriedades, não serve para nada, é a seguinte: Jesus fala que para os saduceus o seguinte: saduceus, se o sal não tiver propriedades de sal, ele não serve para nada. Saduceus, vocês não têm propriedades de cristãos. Vocês não têm propriedades de um cristão verdadeiro e genuíno. Vocês não têm propriedades de um povo de Deus, saduceus. Um cristão completo não pode negar a ressurreição, saduceus. Um cristão completo não pode negar a santificação e a restauração. Uma vez que vocês negam esses princípios divinos, esses princípios bíblicos e verdadeiros, vocês não têm propriedades de cristãos, saduceus. Então vocês não servem para nada, a não ser para ser pisados pelos homens. Quer uma aplicação prática disso, querido? Quando as pessoas viram para você e falam: você é cristão? Eu não sabia que você era cristão. Cristão faz isso que você faz? Quando você espanta as pessoas, quando elas descobrem que você é um cristão, você está sendo um saduceu. Você não tem propriedades de cristão. Você não tem características de cristão. E, portanto, você não é cristão. É isso que Jesus estava dizendo para os saduceus. Jesus está dizendo: saduceus, o sal precisa ter propriedade de sal. E o cristão precisa ter propriedade de cristão, saduceus. A libertinagem que vocês vivem não é bíblica, não é verdadeira, não é divina, não é cristã.
O terceiro grupo são os essênios. E o que Jesus tem a dizer para os essênios é o seguinte no Sermão do Monte. O Sermão do Monte ensinou que a piedade tem que começar no interior e não no exterior. O que o Sermão do Monte ensinou para os essênios é que não importa o meio em que eu esteja, porque a mudança começa aqui dentro. E se a mudança começou aqui dentro, não importa o meio que eu estou. Ela é verdadeira, genuína. Eu não preciso de ficar me isolando para não pecar. Pelo contrário, eu preciso seguir uma coisa que é chamada de a graça da garça. A graça da garça é uma expressão que se usa nos nossos dias de hoje para dizer o seguinte: a garça é um animal muito belo e que ela pisa em mangues, mas ela não suja sua penagem. Ela suja apenas os pés quando anda ali. A graça da garça significa nós andamos no meio do mundo. Nós vivemos no meio desse mundo, mas não nos contaminamos com esse mundo. Eles acreditavam que a autoflagelação, a autopunição, a autoabnegação era a causa da aceitação e da santificação. Mas o que Jesus disse para os essênios? Está no versículo 8 de Mateus capítulo 5. Jesus disse: bem-aventurados bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que Jesus disse para os essênios, ele falou: essênios, bem-aventurados são os limpos de coração. Ou seja, limpem primeiro o seu coração, para depois querer ficar limpando o corpo. Limpa primeiro o interior, para depois se preocupar com o exterior. Parem com essa mania de achar que roupas velhas, trapos e andar descalços, que isso é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo concerne numa pureza interior, numa abnegação interior, uma abnegação do eu e não das coisas. E o último grupo são os zelotes. Os zelotes eram os guerreiros, aqueles que achavam que era pela espada que iria se vencer. E o Sermão do Monte ensinou que não era a guerra nem a revolução que era transformadora, mas o amor e a paz de Jesus. Não a paz do mundo, não a pax romana, que era a paz que os romanos impunham sobre os povos que eles conquistavam, que era uma paz que vinha por meio da espada, ou seja, se você não obedecer às leis romanas, você será morto, será decapitado ou crucificado, como foi o próprio Cristo. Mas a paz de Deus é diferente. Há uma fala de Jesus que eu gosto muito, uma passagem onde Jesus vira para os discípulos e fala: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz completamente diferente do mundo. Não é uma paz que vem por meio de guerras, mas é uma paz que vem por meio do sacrifício de Cristo. O que Jesus ensinou para esses está em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, onde Jesus diz o seguinte, ele fala: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu tenho certeza que os zelotes gostavam muito desse texto. E aí Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Imagina você dizer para um guerreiro, para alguém que está acostumado a lutar e o tempo inteiro ficar resistindo, a dizer, se bater de um lado, dá o outro. E aí, no versículo 43 e 44, Jesus também ataca os zelotes. Ele fala: ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Eu imagino os zelotes ouvindo isso, ouvindo essas falas de Jesus. E aí, então, eles se questionando: peraí, nós temos que amar a Pilatos? Nós temos que amar a Herodes? Nós temos que amar a César? Nós temos que amar aos romanos? E a resposta de Jesus para eles era sim. E eles nós temos que orar por eles também. E a resposta de Jesus era sim, vocês têm que orar por eles. Queridos, o que aprendemos com Jesus no Sermão do Monte vai muito além do que nós começamos hoje. Mas todos esses grupos, para que Jesus falou, ele guiou todos eles para o mesmo polo. Ele guiou todos eles para a verdade. E a verdade é a seguinte: a transformação começa de dentro para fora.
Era uma mudança, uma reforma, uma transformação, uma revolução que os zelotes queriam, mas não do jeito que eles queriam. A revolução não começaria numa guerra por espadas, mas numa guerra interior, uma guerra que começa de dentro para fora, uma guerra onde o meu eu está dizendo não, e eu viro para ele e falo assim: aquieta minha alma, sossega minha alma, pois ainda louvaremos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A transformação e a revolução que nós precisamos não é uma transformação em Brasília, não é uma revolução na nossa política, não é uma reforma política do nosso país. O que nós precisamos é de uma reforma interior, é uma reforma dentro de nós, uma transformação que começa em eu ouvindo a voz de Jesus e enxergando o pecado que há em mim e a graça redentora que Cristo nos oferece. Esse pensamento é que vai nos transformar e vai nos mudar. A verdadeira religião consiste numa mudança no coração. Queridos, que Deus abençoe vocês com essa mensagem e que nós possamos olhar e enxergar se nós temos nos enquadrado nos fariseus, nos saduceus, nos essênios ou nos zelotes. Ou talvez nós somos daqueles que estávamos há tanto tempo silenciados, não ouvimos mais a voz de Jesus. Estávamos esperando um Jesus muito diferente. Mas a verdade é que só há um Cristo verdadeiro. E você só encontra ele aqui. Eu quero orar com vocês. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse sermão tão rico e tão verdadeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós também, Pai, em muitos momentos criamos um Jesus da nossa maneira, ao nosso modo, à nossa vontade. Mas nós precisamos procurar esse Jesus bíblico e verdadeiro, Senhor. Senhor, que nós, ó Pai, nesses dias de exposição deste sermão maravilhoso, Senhor, pregado pelo Teu Filho Jesus, que nós possamos ser transformados e regenerados e a cada dia parecermos mais com o Teu Filho Jesus. Senhor, que nós aprendamos a lutar com as armas certas neste mundo, Senhor. Senhor, eu oro sim, ó Deus, para que o Senhor acabe, Senhor, com esse mal terrível que é o racismo na nossa sociedade, Senhor. Mas esse mal só vai acabar, Senhor, quando lutarmos contra o pecado, Senhor. Senhor, que os pecadores possam, assim como nós, um dia enxergamos a Cristo, eles possam enxergar também, Senhor. E entregar os seus corações e as suas vidas a Jesus Cristo. E então serem transformados pelo Evangelho da paz, pelo Evangelho da glória de Cristo na face de Deus. E então nós seremos transformados de glória em glória à imagem de Teu Filho. E para Ele não há povo, não há língua, não há nação, não há tribo diferente. Todos somos um em Cristo Jesus. Amém. Amém e amém.